Olá gente, eu sou o Michael, eu trabalho aqui na Day Training Academy com o Marcelo e aqui estamos dentro da casa do Miguel. Por quê? Porque tá 40 e tal degraus por fora, muito quente e também muita luz. Então, vamos fazer aqui dentro, né? Vamos lá? Bom, ações dos Estados Unidos esta semana agiram que nem um joguinho de futebol entre crianças de 9 aninhos, né? Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra cima, pra baixo, pra isso, pra cima, pra baixo, indo votando. Principais fatores toda essa semana foram novos casos da Covid, incerteza de estímulo novo do governo, vai acontecer, não vai acontecer. No Nasdaq, né? Que está aproximando seu 7º recorde de alta este mês. Bom, Nasdaq, poxa, tem sido incrível ultimamente. Bons resultados de vacinas experimentais contra o vírus, tensões entre os Estados Unidos e a China. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. E as duas, por que isso tem efeito em nós no mercado? Porque são China, Estados Unidos, as duas economias maiores do mundo, né? Então precisamos prestar atenção. Empresas prestando relatórios do segundo trimestre, alguns são bons, outros não são. Estes são motivos para euforia ou pânico momentâneo, né? Os prontos, quem estiver pronto para realmente aproveitar da situação, saca um ganho nas costas dos atrasados, né? Que vem. Assim que você vê, puxa, tá decolando, tá disparando, né? De repente, puxa, então eu vou ligar pro meu broker e vou entrar agora. E já aconteceu o movimento e depois o mercado se acalma esperando a próxima influência e você tem que, né, dispensar com essas ações que você ganhou. Então, esta foi essa semana resumida. Eu não vou para cada dia. Foi subindo, subindo, pois aconteceu várias vezes durante o mesmo dia. Índices de ações nos Estados Unidos encerraram esta semana mais baixos. Enfim, o Dow perdeu só 0,8%, o S&P 500 só 0,3%. E para só a segunda semana em seguida, o Nasdaq teve o pior performance de todos os três, baixando 1,4% para a semana. Globalmente foi um pouco mais do mesmo, né? Vamos detalhar um pouco mais. Agora, ações subiram no início da semana em otimismo sobre a aprovação de um fundo valendo 750 bilhões de euros designados para a recuperação europeia. Isso em torno de 820 por aí, né, bilhões de dólares. Mas finalmente, né, demoraram alguns meses debatendo. Devemos estimular a economia? Eu não sei. Devemos fazer o quanto que nós vamos fazer. E tem que chegar a acordo de todos os países da Europa, que como é que vai ser feito e tudo isso. Então demorou bastante, mas no entretanto os Estados Unidos está considerando o segundo estímulo agora, e isso também está afetando o mercado, né? Como eu mencionei antes, mas na Europa tem demorado bastante, mas finalmente entraram em acordo e realmente isso tem tido algum efeito nos mercados europeus. O plano foi aprovado na terça-feira. Euforia, né? Porém, o próprio dia, chegou com tensões elevadas entre os Estados Unidos e a China, deprimindo os mercados, induzindo investidores a fugir para a segurança. Isso no mesmo dia das boas notícias. Desculpa, Europa, é coisa séria. Mas aconteceu, né? Quinta-feira deu uma subida, apesar de muito mais casos novos da Covid e a situação entre os Estados Unidos e China aparentemente só piorando. Ações voltaram a cair no próximo dia. China perdeu 4% na sexta-feira e Hong Kong perdeu 2%. Para a semana, mercados europeus, por maior parte, mais baixos. O FTSE de Londres perdeu 2,7%. Todos os outros, esse foi o pior, né? Todos os outros da região também baixaram. A Alemanha teve a semana menos ruim, só caindo 0,6%. Mas eu disse mistos, por quê? Resultados mistos porque nós incluímos Istambul e Rússia, que realmente não fazem parte da Europa, mas não sei por quê.
porque isso, mas Istambul e Rússia ganharam, né, viu? Europa caiu, Istambul e Rússia ganharam. Rússia ganhou mais, ganhou 3,2% das Américas, por maior parte mais altos. México, que tem perdido ultimamente, ganhou 2,8%, que bom. A Argentina continua a surpreender, nem sabemos por que, ganhando 6,9%. De novo, eu quero o que a Argentina está fumando, né? Por exemplo, preciso também. A Bovespa perdeu 0,5%. Brasil, precisamos, né, fazer melhor semana que vem. Canadá baixou 1% para a semana, foi a pior semana, ou pior da região. Índia, na Ásia, a Ásia, resultados mistos, Índia foi o maior ganhador, subindo 3%, e Hong Kong teve a pior semana da região, perdendo 1,6%. Semana que vem vai ser melhor, né? Há um cara que se achou muito esperto e ele pensou que podia efetuar lavagem de dinheiro, né? Artifício antigo, mas só que havia uma diferença. Ele estava lavando dinheiro utilizando Bitcoin. Ah, sim, bom. Ele foi pego. Mas ainda pensando assim, muito esperto. Ele diz, sim, mas como posso ser culpado de lavagem de dinheiro quando Bitcoin não é dinheiro? Claro, né? Pelo menos reconhecido pelo governo. Então, um tribunal federal esta semana dos Estados Unidos decidiu que, nos olhos do governo, para os propósitos, os fins de lavagem de dinheiro, Bitcoin é um tipo de dinheiro. Portanto, acusado de lavagem de dinheiro, né? Cuidado por aí, gente. Não faça nada de ilegal, mesmo pensando-se super esperto. Depois de várias semanas de perda, de permanecer quase inalterado, o Bitcoin ganhou esta semana, subindo 5% para 9.609 dólares e 0,02 centavinhos cada moedinha digital. Talvez ficaram com ânimo porque finalmente jogaram fora esse cara que está tentando arruinar a festa. Os Estados Unidos está agora endividado 25 trilhões de dólares, né? É dinheirinho da bolsa. Não, nós conservadores, nós ficamos muito chateados com o presidente Trump. Eu apoio o presidente Trump, pessoalmente, né? Mas quando a economia era tão forte, ele ainda continuou a insistir em gastar muito dinheiro. Por que nos endividar mais, né? Precisamos melhorar a economia para que não tenhamos que entrar cada vez mais endividado, né? Ele só acelerando o aumento da dívida. Caramba, me chateia isso. Por outro lado, muitas coisas importantes a oposição tinha negligenciado por muitos anos, especificamente as Forças Armadas e infraestrutura dos Estados Unidos. Tinha deixado ao lado, né? Não contribuíram nada né, para apoiar esses fins, que realmente são bastante importantes, e não fizeram. Então, entendo também, por outro lado, esse gasto. Agora a dívida está crescendo cada vez mais e agora a economia está na fossa, né? No vaso sanitário, foi embora, quase que parada, e ainda não há resolução em vista. Então não sabemos o que vai acontecer, né? E isso vai ter implicações para a reeleição de presidente Trump. O euro se fortaleceu muito esta semana, talvez esteja sendo melhor opção que o dólar, né? Estava mais alto na quarta-feira que em 1 ano e meio. Banco de investimentos Goldman Sachs, que é dos Estados Unidos, perdeu um processo legal na sexta-feira. Está mandado pagar 2 bilhões e meio de dólares e devolver mais de 1,4 bilhões de dólares às vítimas do esquema de lavagem de dinheiro. Malásia, alguma coisa com Malásia, realmente foi coisa muito ruim que fizeram, e Goldman Sachs ainda permanece uma entidade respeitada
né? Fizeram uma besteira dessa e ainda é respeitada no mundo mundo financeiro. Na sexta-feira também os Estados Unidos divulgou os primeiros números ruins de emprego em muito tempo. Consequentemente, houve uma fuga de ações para títulos, abaixando sim, assim, os rendimentos. O referencial títulos de 30 anos baixou 10 pontos base para 1,23%, que é o menor nível em 3 meses. Deixa eu ver, preços de petróleo esta semana baixaram na segunda-feira, influenciados por OPEP e aliados começando a eliminar as reduções voluntárias. Então, OPEP está abrindo torneira outra vez em produção que impuseram quando houve tanta fartura de petróleo. Tanta fartura que o preço de petróleo foi negativo pela primeira vez na história do mundo. Esperava-se um declínio em armazenamento de petróleo para a semana passada por volta de 2 milhões de barris, e ao invés desse declínio no armazenamento, houve um acréscimo nos estoques de 4,9 milhões de barris, justamente quando a OPEP está abrindo torneio, né? A OPEP está fazendo o que pode, mas não está o que ele puder, quer dizer, desculpa, mas não tá tendo efeito, viu? O preço continua a ficar baixo, fica baixo, né? Claro que essas notícias então empurraram o preço para baixo. No setor de petróleo, a Aramco da Arábia Saudita, nacional, é tipo Petrobras, só que da Arábia Saudita, é o maior do mundo, com maior capitalização de mercado. Em segundo lugar, há muito tempo, tem sido Exxon dos Estados Unidos. Você conhece Exxon, né? Mas esta semana, Exxon foi superado por Reliance Industries, né? Indústria confiável, creio que seria a tradução disso, da Índia. Interessante isso. E a empresa não é puramente petroleira. A empresa é a mais valiosa, não petroleira, mas a empresa mais valiosa da Índia. E não é necessariamente petroleira, mas é muito diversificado, investido não somente em petróleo, mas também em telecomunicações e outros ramos também. Interessante isso. Então fique de olho nesse ramo de petróleo. Preços de petróleo subiram novamente na sexta-feira, mesmo em face de novos casos da Covid, cujo aumento tem normalmente abafado a utilização de petróleo. Então se espera que realmente o preço baixaria, mas pois isso aumentaria, eliminaria demanda e aumentaria a oferta, mas preços subiram. Às vezes você pode analisar o mercado, não, o mercado, então, devido a essa notícia, vai nessa direção e vai na outra, e você não sabe por quê, né? É por isso que estamos aqui para educar e ajudar vocês a saberem quais são os fatores que estão movendo o mercado, mas às vezes é meio escuro. Petróleo fechou mais alto essa semana, WTI ganhando 1,8% para $41,34. Brent Internacional subiu 0,5% para $43,34. Nada espetacular, né? Muita atividade em metais preciosos esta semana. Esses metais geralmente não fazem grandes movimentos, são estáveis, né? Sem muita volatilidade. Porém, a semana começou com ouro em altas de 9 anos, né? Prata em altas de mais de 4 anos e ganhando 5,6% de noite para dia em resposta a novos casos da Covid, mas continuou, não foi somente isso, continuou. No meio da semana o vírus se propagava a cada vez mais, tanto quanto tensões entre os Estados Unidos e a China, empurrando o preço de ouro e prata ainda mais altos durante o resto da semana. Metais preciosos ganharam muito bem esta semana. Poxa, eu queria ter investido nisso, né? Me lembro bem quando meu pai nos comprou oncinhas oncinhas Troy, né? Onças de moedas de prata, e ele pagou, na época tinha um valor de $7, né? Escuta só o que vai estar agora. Prata absolutamente disparou. Esta semana 17,4% para $22,81. Parabéns, prata, né? E os investidores, eu sei quem você é. Os investidores que investiram, que viram que preço da prata tá baixo demais, tá abaixo do preço de produção. Tem que subir.
iria haver alguma crise dessa, ouro já está muito caro, né? Então, prata, pessoas estão investindo muito. Ouro, por sua vez, subiu, não teve semana muito ruim, não. Ouro subiu 5%. Agora, em fase de 17% da prata, poxa, não é tanto, né? Mas é boa semana para ouro, 5%, né? Subiu e agora está acima de $1.902. Está chegando a altas históricas para ouro. Pedidos para subsídio de desemprego aumentaram na semana retrasada, isso nos Estados Unidos, pela primeira vez desde os meados de março. Ao invés de baixar, como nas últimas semanas, né, o número aumentou por 7,8%. Agora, lembra esse número, 7,8% é o aumento em pedidos de subsídio de desemprego. Isso refletindo os novos casos do vírus e restrições em serviços de várias empresas, medidas precaucionárias, pois as empresas precisam fechar ou manterem-se fechadas por mais tempo ou não servir tanto cliente, né? Você foi para restaurante por aqui recentemente e uma mesa está fechada, outra está aberta, uma mesa fechada e outra está aberta, então não pode servir metade dos fregueses, né? Então, este número foi um pouco assustador e afetou os mercados. Porém, precisa-se também levar em conta o declínio nos números de pessoas precisando que o subsídio continue, né? Este número baixou por 6,8%. Então, aumentou por 7,8%, mas baixou por 6,8%. Então, o aumento efetivo foi só por 1%. Foi um aumento, né? Mas não é muito divulgado esse número, não. A mídia está manifestadamente contra o presidente Trump e procura qualquer maneira de implicar que ele esteja mal administrando esta crise, né? Eu acho que é a mesma coisa no Brasil com Bolsonaro, né? Falências de empresas nos Estados Unidos, na verdade, em toda esta crise não tem aumentado de maneira surpreendente, porém é provável que este número aumente nas próximas semanas, inevitável, então prepare-se. No Brasil, uma pesquisa de confiança de consumidores aumentou pelo terceiro mês em seguida em julho, continuando a recuperação. Parabéns, Brasil, confirmando que dias melhores estão para vir, gente, amém? Aguentem firmes. Tesla, legal, né? Tesla agora, depois de 4 trimestres consecutivos positivos, está qualificado para ser incluso no índice SP500. Parabéns, que sem dúvida vai animar tanto o resto do índice quanto as ações da própria Tesla. Então, espera por aí. Eu vejo dias chegando em que o SP500 vai ter alguns dias de festa. Não vai ser só Nasdaq agora, né? Vai ser a vez do SP500. Então, SP500, cujas ações têm subido... Tesla, cujas ações já têm subido mais de 280% este ano. Essa metade do ano já subiram a esse tanto. Se continuar dessa maneira, você ganha mais de 500% numa ação só. Você quer fazer parte disso? Tá por aí. Faça sua própria pesquisa, né? Este ano já tem feito isso mesmo em face das suas fábricas tendo que encerrar atividades por um tempo devido ao vírus, e ainda assim está fazendo tá tendo esse bom resultado. Às vezes na nossa história vem cometas, né, que destroem os dinossauros e criam espaço para inovações que emergirem, como a queda de antigas árvores na floresta permite que luz do sol seja acessível a plantas menores, né? Basta a nós investidores procurar discernir aonde estará este novo crescimento para poder investir, né? É claro, na minha opinião, Tesla e SpaceX já se manifestam uma das empresas melhor posicionadas para este crescimento. Faça sua própria pesquisa. Falando nisso, talvez haverá uma oportunidade única logo para participar. SpaceX está soltando dicas que queira logo fazer outra oferta de ações para gerar mais dinheiro. A última vez foi em maio, quando levantou quase 350 milhões de dólares. Esta vez, só faz poucos meses, esta vez está com meta de $1 bilhão levantados, né? Ofertando as novas ações disponíveis a você para só $270 por ação. Merece atenção, eu acho. Apple,
Sempre tem sido realmente uma ação também que decola, dispara. Apple está sob investigação. Ficar avisado, né? Sob investigação por vários Estados Unidos por alegações de engano aos consumidores. Isso não vai faltar de afetar de alguma maneira o preço dessas ações, o que cria oportunidade para nós capturar. O que para mim, se a Apple subir, descer, para mim tanto faz. Eu quero a oportunidade do movimento, viu? Basta nós decifrarmos antemão, né? A direção e tamanho do movimento. É fácil, né? Quero aquela bolinha de cristal do Fundo Monetário Internacional, né? Eles dizem que daqui a 3 anos a economia vai fazer tal e tal. Como é que tu sabe, né? Por outro lado, Intel, fabricador de chips de computador, foi que induziu a queda de ações de tecnologia na sexta-feira, caindo 16,2% em notícias decepcionantes de um atraso na sua produção. Né? Gente, não fiquem decepcionados com Intel, né? Reação fora de proporção só cria oportunidade para capturar a recuperação, né? Presta atenção nessa semana que vem ao relatório de Boeing. Analistas preveem um atraso em produção do novo jato 777X. Principal fator sendo uma queda em demanda devido ao vírus. Queda em demanda está sendo bom para nós que ainda tem que viajar, né? De vez em quando. Mês passado eu vou desde Atlanta para Orlando para... Sabe quanto foi a passagem? $15, gente. $15. Eu não sei como que eles sobrevivem dessa maneira, né? E eu estou repetindo, daqui a 2 semanas, não é só uma coisa única. Eu estou repetindo, daqui a 2 semanas eu estou voando outra vez para 15, eu acho que esta vez foi $17, mesma coisa. Estacionamento no aeroporto custa mais que o voo, né? Não é bom para a indústria, mas aceito mesmo assim. Então, é oportunidade. A China lançou com sucesso um foguete indo ao planeta Marte esta quinta-feira. Parabéns, China, né? Juntando-se nesse clube espacial. Tecnologia agora estará colocando televisores representando espectadores ao vivo, né? Serão telespectadores presentes por televisão dentro da arena de esporte. Vai começar com 300 fãs virtuais assistindo, né, um jogo de basquete esta semana em Orlando. Vai colocar televisor aí no assento. Né? Talvez haja oportunidade para investimento nisso, mas eu pessoalmente eu não vejo muito futuro para essa tecnologia. Não, espero que não. Espero que pessoas ao vivo estejam logo de volta nesses assentos. Evidências de recuperação econômica nos Estados Unidos. Vendas de casas aumentaram em junho 21% em comparação com maio, que registrou uma baixa de 9 anos e meio. Vendas de novas casas em junho registraram uma alta de 13 anos. Uma das luzes mais brilhantes na economia inteira, né? Uma das indicações melhores. Fatores incluem juros historicamente baixos, a fuga de centros urbanos, pessoas saindo de centros urbanos devido à Covid, que também toda essa agitação social tem visto as manifestações, né? As pessoas tocando fogo na sede policial, não é bom isso não. E ainda em cidade de Portland ainda está continuando. Claro que ninguém quer morar por aí, só esses animais que estão fazendo toda essa manifestação. Dessa onda surge uma possível oportunidade para investimento não comum. Madeira. Além das novas construções e novas vendas de casas, pessoas trancadas nas suas casas têm aproveitado o tempo, eu pessoalmente fiz também, fazendo reformas, né? Eu construí um novo quarto para meu filho aqui embaixo, né? Eu sei que você não consegue ver, né? Consequentemente, o commodity madeira tem tido melhor performance ainda que metais preciosos. Normalmente nós não reportamos em madeira, né? Mas está sendo melhor que ouro agora. Surpreendente, né? Pode ser o gigante adormecido.
Rastreando os investimentos de guru Warren Buffett, né? Ele comprou 34 milhões de ações de Bank of America, né? Banco de América, nos últimos dias. Esta compra aumenta a sua posição pessoal da empresa, na verdade, né? de Berkshire Hathaway, desde 7,4% de Bank of America até mais de 11%, né? Então, seu otimismo e busca de pechincha está aumentando sobre esta empresa. Eu tenho que concordar. Bank of America, eu vejo, na minha opinião, bem posicionada para essa mudança logo para vir. É o banco onde eu tenho minha conta principal, pessoal, também da minha empresa. Então, quem sabe? O Departamento de Estado nos Estados Unidos, equivalente ao Itamaraty no Brasil, mandou fechar o consulado chinês na cidade de Houston para proteger a propriedade e informações particulares de cidadãos americanos. Isto foi em resposta a relatos de documentos sendo queimados no pátio do consulado. Claro que China, então, retaliou por mandar fechar o consulado dos Estados Unidos em Chengdu, aparentemente um lugar na China, né? Aumenta esta tensão entre os Estados Unidos e a China. Relações entre os Estados Unidos e China estão deteriorando devido a desacordos sobre comércio, maneira que China lidou com o coronavírus, mentiu, não divulgou, né, a reivindicação da China de uma parte enorme do Mar Chinês do Sul e a abrogação ou violação de um tratado com Hong Kong, racismo e maltrato contra o povo Uyghur no noroeste da China. Parece que a China está cada vez mais ficando agressiva em seu plano de dominar crescentes partes do mundo, mas é assim com o marxismo, né? Não somente na China, mas o Vladimir Putin da Rússia está tentando mentir sobre a história documentada, declarando que Lituânia, Látvia e Estônia consentiram a anexação pela antiga União Soviética em 1940 durante a Segunda Guerra Mundial, mas não foi assim que aconteceu, não. Foi Joseph Stalin que simplesmente entrou e tomou posse. E está dizendo, agora Putin está dizendo que não, eles queriam que a gente fizesse assim, ó. Não foi assim não. Os Estados Unidos essa semana se juntou com esses estados bálticos na quinta-feira para opor esta história revisionista que está acontecendo com muito mais frequentidade. Até aqui no meu país está ensinando essa história revisionista nas escolas para marxismo, né? 40 países na sexta-feira, juntamente com isso, né, acusaram Coreia do Norte de ilegalmente desconsiderar um limite imposto pelas Nações Unidas em importação de produtos petrolíferos. O objetivo do limite é de negar combustível para o desenvolvimento de armas nucleares e mísseis balísticos. Eu acho que todos nós podemos concordar que Kim Jong-un não precisa ter estas armas nucleares, né? Então, mas claro que China vai tomar o lugar tomar o lado de Coreia do Norte, aumentando ainda mais a tensão entre o mundo livre e o mundo de opressão, de marxismo, né? Um programa altamente secreto militar dos Estados Unidos, do Pentágono, tem analisado encontros entre recursos militares e veículos aéreos não identificados, né? Ou seja, objetos voadores não identificados, né? Aqueles OVNIs de só os loucos falam, né? Mas são verdadeiros? Não sei. Há muitos vídeos que tem... Obrigado pelo aviso. Tá bom, ok. Vamos embora. Há muitos vídeos que têm surgido recentemente desses supostos encontros que talvez façam parte desse estudo, né? Esperamos em breve uma divulgação pública desses materiais. Mas será que podemos confiar, né? Sempre as Forças Armadas têm culpado outros fatores naturais. A desculpa clássica é a luz do planeta Vênus refletindo no gás do pântano. Será? Foi só isso que você viu, né? Será que vão contar a verdade desta vez? Né? Talvez os alienígenas possuem uma cura para coronavírus, né? Assim seriam bem-vindos, né? Bom, até semana que vem, gente. Tchau.